O assunto da condenação do ex-presidente Bolsonaro, como eu disse, já era imaginado que isso ia acontecer, inclusive até o placar, né, 4-1, mas o que chamou a atenção foi o nível de divergência do ministro Fux. Já era esperado que ele fosse destoar, mas ele foi bastante enfático. E eu quero começar já com um trecho que a gente separou do voto do Fux na semana passada. Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. A segunda preliminar, senhor presidente, seguindo a ordem aqui do sumário, é a preliminar de incompetência da turma e a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui, senhor presidente, basicamente, eu repito os fundamentos anteriores, acrescentando que, a despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal. Porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. Bom, vou começar com o nosso advogado presente aqui, então. Ô Gomes, a gente chegou até a fazer uma live ali, né, reagindo ao final desse julgamento. Já falamos sobre alguns temas, mas o Fux realmente logo de cara já apresentou ali duas divergências quanto às preliminares, né? O que isso quer dizer e o que pode acontecer em termos de recursos nesse momento? Renato, boa noite aos colegas, a toda a audiência. Te confesso que o voto do Fux para mim foi um alento, porque eu vinha me sentindo um péssimo advogado. Porque eu achava que o tribunal não tinha competência na minha leitura da lei, que se fosse para julgá-lo no tribunal tinha que ser no pleno, na minha leitura da lei, e que não havia ocorrido atos de execução, só atos de preparação, de cogitação. Foi assim que eu aprendi na faculdade. Então o voto do Fux me deu um alento. Pelo menos alguém lá, na mais alta corte do país, reafirmou que a gente vinha, inclusive comentando no programa aqui e expressando, né? Esse pedaço do voto do Fux, explicando para quem não é advogado, antes de entrar no que a gente chama o mérito do processo, que é a análise das provas e dos argumentos, tem as questões que têm que ser verificadas antes de entrar. Se o juízo, se o tribunal que está analisando é onde tinha que estar o processo, que é a análise da competência. E o voto do Fux foi, olha, esse processo não era para estar aqui. Aliás, é algo difícil de explicar para alguém que não é brasileiro como é que o Lula, como ex-presidente da República, foi julgado em primeira instância na Vara Federal de Curitiba e depois o processo foi anulado, porque era para ser na Vara de primeira instância de Brasília. Foi anulado o processo, mas em primeira instância Lula foi julgado e o outro ex-presidente foi julgado direto em instância final. É difícil de explicar isso para alguém que não viveu todas as circunstâncias políticas que estão no entorno desse processo. Agora, recursos são cabíveis? Renato, até estava conversando com o Lobauer ali antes de abrirmos, né? Tem dois recursos, entre aspas, tá, que poderiam caber. Um não é propriamente um recurso, que se chama embargos de declaração. O que é isso? É um pedido que se faz para quem julgou o processo esclarecer algum ponto que ficou obscuro ou que tem alguma contradição ou uma omissão na decisão.
mas se pede para quem julgou. Então não é um recurso propriamente dito. O recurso sempre é para outro juízo, né? Então, embargo de declaração, Alexandre de Moraes vai receber. É um simplesmente pedido de esclarecimento. Vai dizer, olha, é um pedido de esclarecimento da decisão. Olha, a decisão está incompleta, faltou. E raras vezes, raríssimas vezes, é uma medida que muda alguma coisa. Só quando tem uma contradição absurda, um erro material muito grave. O que é um erro material? O sujeito roubou R$1 e no processo diz que roubou 1 milhão. Bom, peraí, aqui tem um erro que pode dar uma diferença na pena. Mas ninguém imagina que isso vai ser provido. Então não vai acontecer nada. O que vai ter, provavelmente, é uma decisão, como milhares de decisões desse tipo de recurso tem no Brasil, que é assim, não vejo efeitos modificativos, quer reclamar, recorre, ponto. O outro recurso, esse sim seria um recurso, são os chamados embargos infringentes. Eles caberiam em caso de uma decisão majoritária, ou seja, tem uma dissidência. Na lei, basta que haja uma dissidência, que uma minoria, tem a maioria que venceu e que a minoria discorde da maioria. Se tem uma divergência, já cabe o recurso. Basta não ser unânime. Basta não ser unânime. Aí o regimento interno do Supremo Tribunal Federal diz que quando os processos são julgados no plenário, precisa pelo menos 4 votos divergentes para caber esse recurso. E aí tem uma interpretação do Supremo sobre o próprio regimento, não sobre a lei. Ou seja, não está nem escrito no regimento, é a interpretação que eles fazem do regimento que só trata do plenário. Aí dizem assim, na turma então, se no plenário é 4 votos, na turma precisa 2. Só teve o do Fux. Aliás, os votos dos outros ministros, até na pena, eles fizeram aquela cena, eu acho que nós vamos falar disso depois, né? Uma cena até jocosa e debochada para quem está decidindo penas de prisão, penas privativas da liberdade sobre crimes sérios, porque o discurso inteiro era esse. Os crimes são seríssimos, mas quem assiste o julgamento pensa que não, porque era uma galhofa. Quanto tu deu? Eu dei tanto. É só 3 meses de diferença, vamos com o teu então. Era assim, para nem divergirem na pena proposta. No fim, as penas são todas elas, então vamos com o teu. Elas foram todas unânimes. Não teve um que manteve um voto divergindo em 3 meses da pena, para não ter risco de ter uma divergência de 2 votos, na minha opinião. E portanto, subir um recurso de embargos infringentes. Ou seja, é páreo corrido, como diriam os argentinos, é pan comido, é pão comido. Este processo é questão de tempo para ele ser certificado como chamado trânsito em julgado e dar razão à prisão dos condenados. É questão de tempo. Aliás, eu me lembrei, não posso deixar de fazer a analogia futebolística adequada. Tem uma brincadeira, Humberto Gessinger, vocalista do Engenheiros do Havaí, dizia que na final do Mundial do Grêmio, saudosa final do Mundial, tinha uma contradição ali, que era o Espinosa, que era o treinador, na beira do campo gritando calma. Só que ele estava desesperado, mas gritava calma. Então era uma contradição entre a mensagem e a forma como ela era transmitida. Eu lembrei disso vendo o Supremo estabelecendo as penas para esse processo. Porque a mensagem... O teor... Era que era seríssimo. É o ato mais responsável da história da democracia. Mas a forma era uma galhofa completa. Então, tá aí. Lembrei dessa história do Gessinger. Bom, a gente separou um outro trecho aqui do Fux, quando ele cita a questão da tal da minuta, né? A minuta do golpe, uma série de considerandos. Vamos ver o que disse o ministro Fux a respeito disso. Nesse mesmo áudio, Mauro Cid diz que Jair Bolsonaro teria enxugado o decreto. Mas não há nos autos a documentação dessa versão enxugada. E nem se esclarece o que teria sido retirado da minuta. Bom, Luiz Felipe, fato é que Bolsonaro e os outros 7 aliados foram condenados, né? Os crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito,
golpe de Estado, dano qualificado por violência e ameaça grave e também deterioração do patrimônio tombado. Como é que você acompanhou esse final de julgamento e o que tem ouvido falar sobre movimentações em Brasília também a respeito disso? Boa noite. Boa noite. Bem, nada disso dentro do Fórum de Opinião Pública, nenhuma dessas acusações procedem. Opinião pública, ao menos aquela que eu acredito que seja majoritária, olha esse julgamento todo, olha as acusações como uma grande fanfarra. Agora, tem o pessoal da máquina, o pessoal do sistema que se resguarda nessas acusações como se fosse o último fio de vida de sobrevivência política para eles. Então, estamos nesse embate, né? Agora, bom, passou o julgamento, temos aí uma condenação, o próximo passo é a gente trabalhar pela anistia. Eu acho que isso que deve estar na pauta, entrando agora essa semana no Congresso Nacional. Temos maioria para anistia? Temos. Tanto de deputados quanto de senadores. Isso é pacífico. Aonde que está o grande problema aqui? Como é que as lideranças do Centrão vão agir? Eu vou especificar aqui a liderança do Centrão, né? Porque são eles que negociam esses acordos com o governo, com o STF, e que tiram a direita do páreo, que é o interesse todo deles é tirar a direita do páreo no próximo pleito eleitoral. Se a direita entrar no páreo, tiver um candidato da direita no próximo pleito eleitoral, a esquerda some, a esquerda implode, né? E o Centrão também, de certa maneira, não tem como vencer na opinião pública. Vamos botar os nomes aqui para ficar mais claro. Existe um nome, parece ser esse consenso aí do Centrão e até do STF, que é o do governador de São Paulo, Tarcísio. É disso que a gente está falando? Pois é, eu não sei. Não, para mim não está ainda definido isso. Tá? Não senti ainda esse consenso, mas que os líderes do Centrão são os que vão comandar aí a próxima etapa da anistia. Se eles vão botar os partidos do Centrão para aprovar a anistia, deixa eu repetir aqui para não confundir as pessoas. Os deputados, individualmente, assim como os senadores, individualmente, já temos maioria para votar a anistia. Inclusive no Senado? Nos dois. Eu acredito que sim. Ao menos é que eu escuto reverberação de todos que estavam ali coletando assinatura, conversando. Então, acho que temos essa base. Qual é o problema? O problema não é a base de deputados e senadores. São as lideranças do Centrão que comandam esses deputados. Essas lideranças que estão ali na questão do fazer o acordo, já querer costurar alguma vantagem eleitoral para o ano que vem. Ou seja, uma dinâmica totalmente antirrepublicana, né? Aproveitando aqui uma injustiça para se poder engrandecer no próximo pleito eleitoral. Isso é normal desses partidos de centro, que não tem vínculo umbilical com o seu eleitor, que de fato compram voto, que precisam de dinheiro público para se fazer famoso. Então, é isso que eu acho que é o problema ali, que pode ter uma interferência. Então, fica esse desconhecido. Esse é um dos aspectos de interferência. Porque o Centrão mama nos interesses do governo ali e tal, como se vai ter emenda para eles, não vai, como é que vai ficar? A mesma coisa, o STF é outra alavanca que pode deturpar essa realidade que já existe no parlamento, certo? O STF pode falar, puxa vida, a gente acabou de votar aqui uma condenação, aí vai lá o Congresso e dá anistia para todo mundo. Poxa, é o que eles fazem conosco, né? Eu acho que eles não gostariam que receber a mesma troca do ponto de vista do Congresso. Eles querem sempre se fazer de supremo, que o julgamento deles é inquestionável. Muito bem, mas é questionável, né? O Congresso deveria ter essa soberania. Então, eles podem até querer interferir, mas por não querer perder face perante esse julgamento. Então, essas são as duas alavancas que podem aguar aí essa maioria pela anistia. Mais uma vez, sempre falo isso e vou repetir, opinião pública na rua, manifesta, buzinaço, isso aí tem que crescer de novo, porque estamos aí numa necessidade de repautar a anistia, como sempre, e como a gente está lidando com forças antagônicas muito fortes e consolidadas, precisa ter algo equivalente de fora do sistema para você poder criar uma Saiu uma pesquisa do Datafolha,
A gente sempre olha com desconfiança falando que a maioria é contra a anistia. Não sei se você viu isso daí esses dias. Sim, Mas não é o que parece. Inclusive, esse relato da maioria dos deputados individualmente, acho que reflete muito essa pressão que eles devem estar recebendo do seu eleitorado. Exato. Vamos ver um último trecho, então, do Fux que a gente separou. Passo, então, a reunião ocorrida em 14/12/2022, da qual participaram, então, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Oliveira, general Freire Gomes, o brigadeiro Batista Júnior e o almirante Garnier. Segundo a Procuradoria-Geral da República, há evidências minuciosas da reunião ocorrida no dia 14/12/2022, onde uma nova versão do decreto golpista, já com ajustes feitos por Jair Bolsonaro, foi apresentada pelo general Paulo Sérgio Oliveira aos comandos das 3 Forças Armadas. É incontroverso que Jair Bolsonaro não estava nessa reunião. Nela, segundo a acusação, teria sido apresentada uma nova versão do decreto, cujo conteúdo não se sabe explicar exatamente o que seria. E nem se logrou comprovar nos autos a diferença entre essas diversas versões. O réu está sendo acusado por um documento cujo teor exato não é conhecido, de origem incerta, e apresentado em uma reunião da qual nem participou. Tá aí, Lobauer, acho que essa frase final aí dá um resumo, né, do quão esse voto do Fux desmontou muito do que a PGR apresentou como acusação. E mesmo que não tenha esse efeito em termos de recursos, como já falou o Gomes, vai ficar para a história, né? Vai ficar ali a exposição de um ministro com uma interpretação completamente ao contrário dos outros 4 votos. Acho que isso tem o seu peso também, né? Até discussão de anistia ou outras coisas que possam vir a acontecer no futuro. Não, tem muito peso. O voto do Fux foi um voto de alento, como disse o Ricardo, mas a gente começa a achar que nós estamos ficando loucos se você não vê uma voz, pelo menos, se levantar e trazer argumentação técnica, porque foi um voto técnico, não foi um voto político, foi um voto muito 13 claro, horas de voto técnico. Técnico. Inclusive, para quem é do direito, e eu não sou, eu fui ver o comentário de outros juristas que disseram exatamente a mesma coisa. Ele foi preciso, foi na linha. Então, isso serve, Renato, eu acho que o ponto aqui é o seguinte, que a pergunta que fica é assim, como é que ficam os países, o que acontece nos países onde há tribunais de exceção? Porque esse é um tribunal de exceção, isso é um circo, isso é uma farsa, é uma coisa vergonhosa, um país que estava no caminho de construção de instituições, é uma vergonha o que aconteceu nesse julgamento, se é que pode chamar isso de julgamento. Então o que fica, se você pega historicamente nos países que passaram por esse tipo de processo, ficam quatro consequências. A primeira delas é que você divide a sociedade. Ela já estava dividida, vai ficando mais dividida ainda. A segunda é a instabilidade política em geral, porque é uma tensão muito grande entre as representações políticas, entre os partidos que já são enfraquecidos. O Luiz Felipe descreveu agora como é o nosso sistema, como ele está tão totalmente pervertido. Então, assim, é uma instabilidade política enorme. O terceiro ponto é a credibilidade internacional, que o país perde. E não preciso nem dizer o que aconteceu com a credibilidade internacional do Brasil nesses últimos 2 anos e meio. E o pior, o quarto ponto, o mais triste, o mais preocupante é a instabilidade institucional, quer dizer, a crise institucional. E o que a gente deve lutar, acho que a nossa vida toda, ainda mais para quem viveu, no meu caso, acho que nós todos aqui, mas eu lembro do processo da anistia de 79, eu lembro do processo que foi a retomada da democratização lenta, gradual, né, e difícil como foi, eu lembro. Então, o que eu acho que a gente tem que lutar é para que isso fique registrado na história. Então, assim, o voto do Fux está registrado na história, os nossos comentários aqui estão registrados porque estão gravados, então, se algum dia alguém for fazer a revisão da nossa história, vai ter que registrar lá que isso daí que aconteceu agora, essa semana, é um tribunal de exceção. Assim como foi feito com João Goulart em 64, para a turminha que gosta. O João Goulart não teve o devido processo legal respeitado. Nos tribunais militares do Chile, foi a mesma coisa.
O Pinochet caiu, não teve os tribunais militares, não respeitaram o devido processo legal com a oposição. Foi com vocês. Então tem que pensar que a história registra coisas idênticas a essa que estão sendo feitas agora, só que contra vocês. E o que a gente tem que fazer é registrar, porque o que vem depois, na história das nações, é que há um processo histórico de revisão. Em alguns casos até, como o caso da África do Sul, são tribunais de revisão. E vai ter que acontecer isso aqui. Se vier a anistia, tanto melhor. Mas se não vier, está registrado na história que vai ter que ter uma revisão, porque o que aconteceu é uma verdadeira injustiça, é de dar nojo, de dar asco, da vontade de vomitar o que se viu nesse processo contra o ex-presidente Bolsonaro. E digo mais, me permita. Eu disse isso esses dias para uns amigos meus, eles disseram, se você é bolsonarista, você não tem nada de bolsonarista. Sou bolsonarista, nunca fui bolsonarista, nunca fui amoedista, nunca fui lulista, nunca fui nada desses istas aí. Mas eu sou um ista, institucionalista. Eu trabalho e acredito e tenho crença nas instituições, longe dos homens e força para as instituições. E o que a gente acabou de fazer nesse julgamento é jogar as instituições no lixo. A gente rasgou a Constituição, a gente humilhou as instituições que a gente estava construindo para dar um show de horror desse que não vai servir. As sociedades ficam divididas, né? Veja o que acontece no Chile hoje. O Chile até hoje é uma sociedade dividida, porque não cicatrizou esses desastres que foram cometidos no passado. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Gomes? Eu cheguei a dizer o seguinte, Renato. O voto do Fux, Lobaro, para mim, foi uma demonstração do que seria esse julgamento se ele fosse de fato imparcial. Porque o voto do Fux, brincaram, tiraram onda, levou 13 horas votando, mas eram 7 réus, uns 5 ou 6 crimes atribuídos a cada um. Ele entrou no detalhe de cada um, né, na hora de votar. Que é o papel óbvio, do juiz. Né? O juiz não dá uma olhada por cima e diz assim, eu acho que eu vou condenar. O bom juiz, não. As preliminares eu as rejeito, porque nós já falamos sobre elas, como fez a ministra Carmen Lúcia. Não, ele tem que descer na prova dos autos, ainda mais no direito criminal, que é o direito que mais... A pena ela é restritiva de liberdade. A pena caça um direito fundamental. A liberdade é um direito fundamental. A pena caça a liberdade. Então, é o processo pelo qual o Estado subtrai um direito fundamental de um indivíduo. Isso é um processo penal. Né? E, aliás, o silêncio dos garantistas, né? Porque toda a doutrina do direito penal brasileiro, das universidades, de garantistas, de que o sujeito que é pego com 50 toneladas de cocaína entrando no Brasil, armado de fuzil até os dentes, esse cara merece todo o rigor da lei no procedimento que vai levá-lo à cadeia. Mas nesse caso não. Nesse caso não tem problema, porque, sabe, porque o Lula foi preso, então tem que prender um do outro lado também. É o que aparenta, né? E a gente... E o fato de cada coisa que eu digo, eu disser assim, esta é a minha opinião, isso é o que aparenta, também simboliza o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Tem que ficar marcando essas coisas para não se tornar alvo, né? Dessa sanha persecutória. Uhum. Então, é isso. O voto do Fux mostrou o que seria esse julgamento se ele fosse sério. Eu vi uma fala do Fernão Lara Mesquita dizendo, olha, o voto do Fux mostrou o seguinte, se alguém fala o que o Fux estava falando no STF, poderia ser preso pelo STF. Se alguém fora do STF falasse tudo aquilo que ele disse durante o voto, poderia ser alvo do Era tribunal. fake news, era desinformação. Luiz Felipe? Olha, por mais que a gente admire o voto do Fux, e de fato foi um voto necessário, foi bem dado, mas foi muito pouco, muito tarde. E o dano que o STF já gerou para o país, do ponto de vista institucional, como colocou o Lobauer aqui, ele não se remedia com a mudança de governo. Ele não se remedia com um ciclo eleitoral. Isso é uma calamidade para o sistema judiciário brasileiro, que tinge todas as outras instituições, que tinge a qualidade do crédito brasileiro, que tinge o investimento futuro que vai vir para o Brasil, se é que vai vir, dentro com esse judiciário aí. Quem é que vai investir? Quem de sã consciência vai investir quando a colateral
não é política. Quando a colateral é política, o que eu estou falando aqui? Tem investidores que não estão nem aí com retorno sobre o investimento. Eles não estão olhando isso. O que eles estão olhando? O que eu ganho politicamente se eu investir no país? Poder. Poder. E quem é que vai me garantir essa colateral política de controle que eu vou ter? E quem é que pensa assim? Geralmente são outros governos que pensam assim. O investidor, que é o poupador, aquele que está com uma previdência na Europa ou nos Estados Unidos, ou um fundo de pensão muito bem qualificado, ele está querendo ver o quê? Não é controle político. Ele não quer controlar politicamente nenhum governo. Ele quer só ver o retorno do seu dinheiro e garantia que esse retorno vai acontecer. Mas o que acontece quando você tem um judiciário que faz esse tipo de coisa, esse tipo de interferência, de abuso, de violação das leis, da Constituição e faz um julgamento falacioso como esse? Você afasta todo mundo, todo o dinheiro bom que poderia estar entrando no país, dinheiro sério, dinheiro justo, que busca só o retorno, que é a maior parte, diga-se de passagem, e você elimina todos esses grandes investidores e o investidor qualificado, e só vem aqueles que estão buscando ali uma barganha política ou uma contraposição política. É isso que eu acho que a gente está jogando o país para isso. Não é uma saída rápida, envolve uma grande reforma do judiciário, no mínimo, para sair disso no curto prazo. E se não fizer no curto prazo, certamente também no longo prazo não vai acontecer, porque boa parte desses ministros vão estar aí por mais algumas décadas. Pois é. Então é isso aí que está o cenário pano de fundo geral de Brasil. É calamitoso o que eles fizeram. Isso foi só uma cerejinha. Já fizeram vários abusos, mas ali foi uma cerejinha que pontua mundialmente, porque todo o mundo assistiu esse julgamento. E viu que, poxa, o pessoal ainda está aí, vai ficar aí, não vai acontecer nada com eles, não tem outra maneira de você fazer qualquer tipo de limite nesse tipo de erro jurídico e violação constitucional. É isso. Bom, Só sobre o Fux rapidinho, concordo. O voto é muito bom, está bem posto nesta ação. Agora, tem 300 pessoas na cadeia que foram condenadas por golpe de Estado sem esta divergência e esse cuidado exato. deste voto. É isso mesmo. E de certa Talvez se forma, tivesse feito lá atrás, não teria chegado. porque agora esse julgamento também ele é o resultado do que foi semeado lá nos outros. Porque já é fato transitado em julgado, reconhecido judicialmente que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, porque já tem 300 presos com essa condenação. Aí quando o Fux Inclusive, diz assim, esse foi o ponto que falaram para apontar a incoerência do Fux, ele né? Sim, Usaram isso para atacar mas o voto dele. Como não teve tentativa de golpe de Estado, o senhor votou para condenar 300 que estão lá e outros 500 fizeram acordo para não ir em cana? Tá bom, bota aí que eu fiz então, mas me deixa fora dessa. Eu pago uma cesta básica, não tem problema. Faça um curso de democracia. Tá? Então é isso. Esse processo agora, ele chegou, e eu acho que talvez um mérito do Fux é que nesse momento, tardiamente, se deu conta de que esse é só mais um ato de uma estruturação que foi feita para perenizar uma narrativa que começou lá no 8 de janeiro e que veio se estruturando. Porque, pelo amor de Deus, a prisão dos que foram condenados no dia 8 de janeiro bastaria terem sumido os vídeos do 8 de janeiro para anular aqueles processos. Numa análise fria de prova, quer dizer, o Estado, que é o acusador, sumiu com boa parte da prova, O que impede a individualização, né? impede que o sujeito mostre que não, isso não fui eu não fiz isso. E subtrair da prova dos autos, quer dizer, subtraída não foi apresentada nos autos, não é que foi posta e retirada. Isso bastaria para anular aqueles processos. Não. Foram condenados tantos. Agora, bom, esse era só mais uma etapa do que já estava estabelecido.